queridos do 8º ano! Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos agora de maneira online. Nosso encontro vai ser aqui pela tela. Bom, queridos, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 5, lá na página 78. Vamos falar a respeito da população mundial. Bom, a população está sempre em movimento, desde os primórdios, quando a gente estudou a respeito lá na disciplina de História, que fala a respeito do homem americano que saiu migrando desde a região do continente africano até os demais continentes. Ainda hoje não é diferente. O homem ele tem a necessidade de estar se deslocando. E o movimento das pessoas no mundo é conhecido por migração, esse deslocamento do homem nos continentes. Bom, sobre os movimentos migratórios. Entende-se por migração qualquer fluxo de pessoas que se desloquem de um país ou de uma região para outro. As pessoas que mudam de cidade, que saem do campo para a cidade e que também mudam de região e de continente, por exemplo, são chamadas de migrantes. Olha um exemplo, por exemplo, eu sou de Teresina e eu vim morar na cidade de Bom Jesus, então eu migrei da capital para o sul do estado. Aqui na nossa região tem muitas pessoas que é da região sul, moram na região sul e migraram aqui para o Nordeste. São o quê? Migrantes, pessoas que estão se deslocando. Quando o movimento é de entrada de indivíduos em um país, ele costuma ser chamado de imigração. Quando o movimento é de saída, costuma ser chamado de emigração. Assim, por exemplo, olha o exemplo que dá aí. Um boliviano que mudou para o Brasil é considerado um emigrante, porque ele saiu da região dele e veio para cá. Então, para os bolivianos, ele saiu, é um emigrante. Para os bolivianos, ele é um imigrante para os brasileiros, porque se ele está entrando aqui dentro, ele é imigrante. Se ele saiu da região dele, ele é um emigrante. Fiquem atentos à questão desse conceito, ok? Bom, e muitos fatores, tanto estruturais como conjunturais, podem ser algumas das causas e das consequências que levam a essas migrações, a esses deslocamentos. Os fatores estruturais, eles estão relacionados principalmente à questão de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, ao baixo crescimento econômico, à falta de acesso a serviços de saúde e educação. Já os fatores conjunturais, eles são relacionados a crises políticas, guerras ou secas. É como se fosse pequenos períodos de 1, 2, 3, 4 anos que o país está vivendo uma guerra, uma seca, alguma dificuldade política, alguma perseguição. Esse tipo de coisa leva as pessoas a saírem da sua região e entrarem em outra região. Em qualquer um dos casos, as pessoas se mudam em busca de melhores condições comparadas às que tinham, mas infelizmente isso nem sempre acontece, porque muito desses migrantes, quando saem de uma região, vai buscar um melhor desenvolvimento, uma melhor chance de crescimento da região, às vezes não acontece, ele é barrado. Bom, atualmente uma das principais rotas de imigração ilegal é a do México para os Estados Unidos. Inclusive, o presidente Donald Trump está construindo um muro nessa barreira, porque as pessoas entram no México ilegalmente para, através daí, buscar uma rota para entrar nos Estados Unidos, através do deserto. Tem uma região lá que faz fronteira. Assim sendo, os Estados Unidos eles têm cada vez mais buscado meios para barrar esses imigrantes. Mas, professor, o porquê que os Estados Unidos não querem? Gente, vai ocasionar gastos públicos, tanto com saúde, quanto com educação, quanto com moradia. Pode causar desemprego, porque é um número maior de pessoas que não se esperava que vivesse naquela região. E também aumenta, sim, a questão da criminalidade. Com uma fronteira territorial bastante extensa e diferenças sociais e econômicas significativas entre esses dois países, a migração se apresenta como uma solução para muitos mexicanos e latino-americanos. Para evitar essa travessia, o que é que o governo tem feito? Ele aumenta a fiscalização, o policionamento extensivo e o aumento das deportações, a prisão de imigrantes ilegais e a contratação de agentes de imigração e a questão do muro para barrar, retirar essas pessoas que querem entrar de maneira ilegal, sobretudo nos Estados Unidos. Bom, no Brasil é um pouquinho diferente. Em 2017, o Brasil ele sancionou uma nova lei de imigração para facilitar a regularização de pessoas em situação ilegal no país, especialmente aquelas que atuam em trabalhos degradantes ou são refugiados.
Pessoal, enquanto os Estados Unidos eles buscam meio para barrar esses imigrantes ilegais, em 2017 surgiu uma lei aqui no Brasil, autorizou-se que essas pessoas que viviam na ilegalidade, elas passassem a ser regulares, principalmente para não serem exploradas como mão de obra aqui no Brasil. Os refugiados são migrantes obrigados a sair de seu país em razão de guerras, perseguições, fome. As guerras civis são as principais causas de migração de refugiados. Pessoal, esses refugiados, eles saem muitas vezes sem nenhum documento, sendo necessário ajuda humanitária internacional para conseguir água, alimento, medicamento, documentos, porque essas pessoas saem devido à questão de guerra, de perseguições políticas, de escassez completa nos seus países ou regiões, e elas migram não tendo nada, tentando buscar e sobreviver em outra região. Bom, atualmente uma forte instabilidade econômica e perseguições políticas na Venezuela impulsionaram grande movimentação de pessoas em direção aos vizinhos, Brasil e Colômbia. Aproximadamente 40 mil venezuelanos entraram no estado de Roraima nos primeiros meses de 2018. O governo brasileiro precisou adotar medidas emergenciais para dar uma assistência a esses refugiados. Olhem só, 40 mil pessoas da noite para o dia entraram nas fronteiras brasileiras. Isso ocasiona gastos públicos. Não é que os países devem ficar contra essas pessoas ou simplesmente ignorá-las. Claro que elas devem ser recebidas, cuidadas, tratadas, mas querendo ou não, é um gasto muito grande para essa população, para esse estado que recebe essa quantidade de imigrantes. Existem também os refugiados ambientais, que eles fogem do seu país devido a catástrofes ambientais, como terremotos, furacões, tsunamis, secas e etc. Outra coisa também que fala no livro de vocês é a respeito da fuga dos cérebros. O que é isso, professora? Faz referência aos profissionais especializados e altamente qualificados em campo profissional que migram do seu país subdesenvolvido e com poucas oportunidades para centros mais desenvolvidos. O que acontece? A pessoa ela se forma, faz a graduação, especialização, mestrado e doutorado. Em vez de ela ficar no seu país para servir de mão de obra industrializada, ela acaba migrando. Um exemplo que ocorre muito é essas pessoas se dedicam, por exemplo, no Canadá, conseguem títulos, graduação, especialização, mestrado, e elas vão para onde? Para os Estados Unidos da América. Por quê? Porque lá tem melhores condições de trabalho, lá tem uma oportunidade de crescimento bem maior, e esse país que gerou, que formou essas pessoas especializadas, acaba perdendo. O nome que se dá a isso é fuga dos cérebros. Outra coisa que a gente observa, os Estados Unidos é um dos grandes captadores de cérebros, inclusive brasileiros, não só canadenses, mexicanos, chilenos e argentinos. Essa perda de trabalhadores qualificados significa para o país de origem do profissional a perda de um grande potencial de inovação, como eu havia dito anteriormente. Bom, o aumento da população ele vai estar relacionado a fatores naturais, que são a questão dos vegetativos, somado aos fluxos migratórios, que é o chamado do crescimento demográfico. Professor, o que é crescimento vegetativo? A gente já estudou. É a diferença da taxa de natalidade para a taxa de mortalidade. Eu vou subtrair o número de pessoas que nascem vivas para o número de pessoas que morrem a cada 1000 habitantes. Baseado nisso, a gente vai ter a questão da transição demográfica, que é o período de crescimento da população de um território, a partir da diminuição das taxas de mortalidade, seguido por uma redução mais tardia da taxa de mortalidade. Professor, eu não lembro desses conceitos, pois eu vou lembrar vocês. Taxa de natalidade, o número de pessoas que nascem a cada 1000 habitantes. Taxa de mortalidade, o número de pessoas que morrem a cada 1000 habitantes. Olha o que acontece. Na Europa, em alguns países desenvolvidos, apresentam taxas de crescimento negativas, ou seja, redução do número de filhos por mulher. Como é o nome da taxa que vai estar fazendo o cálculo do número de filhos por mulher? Taxa de fecundidade. Em países desenvolvidos, essas taxas elas costumam ser bem pequenas. Por quê? Porque a mulher ela vai
priorizar entrar no mercado de trabalho, focar nos seus estudos. Muitas vezes ela vai casar tardiamente, ter filhos tardiamente, ou muitas vezes nem filhos tem, fazendo com que essa taxa venha a ser de 1 a 2 filhos por mulher, diferentemente em países subdesenvolvidos, que em alguns locais a taxa chega a ser de 5 a 6 filhos por mulher. Olha só, isso gera problemas de falta de mão de obra e aumento nos gastos da previdência nos países devido ao envelhecimento da população. Por exemplo, nosso atual momento, a gente está vendo lá na Itália muitas pessoas morrendo. Gente, a Itália, a taxa de fecundidade dela é bem pequena. As mulheres, elas quase têm um filho ou dois, ou não têm filhos, fazendo com que a taxa de mortalidade se acentue, porque morrem mais pessoas do que nascem. Isso vai gerar o quê? Problemas de falta de mão de obra. Isso é minimizado devido à questão de muitos imigrantes migrarem para a Itália e outros países europeus para trabalharem e acabar sanando esse problema. A Noruega, Finlândia, Dinamarca e Suécia, por exemplo, oferecem licenças maternidades que superam 1 ano para incentivar os casais a terem filhos. Ou seja, existem países que há incentivos à natalidade, como aumentando a licença maternidade, para fazer com que essa mulher tenha filhos. Mas também existem países que vão regular isso. Por exemplo, eles proíbem que o casal venha ter mais de um filho. No caso, a China. A China, por ser um país muito populoso, muito povoado, o que acontece? O casal tem um filho. E um filho o governo oferece saúde, oferece educação de maneira gratuita. A partir do 2º filho, o casal vai ter que arcar com tudo isso. Isso ocorre para quê? Para esses casais venham ter somente um filho, fazer com que esses países como Índia e China, que já são populosos, eles não venham viver um caos na natalidade. Uma possível solução para o problema do envelhecimento da população poderia ser o estímulo à imigração, como eu falei que ocorre de fato na Itália. Apesar disso, ainda há restrições às circulações de pessoas pelo mundo. Em muitos países que cresce a xenofobia. Professor, o que é a xenofobia? É a aversão, é o preconceito a esse estrangeiro. Observem a questão da estrutura etária da população. Outra maneira de perceber o envelhecimento da população é através da pirâmide etária, como você pode observar. Observe a pirâmide. O lado amarelo vai corresponder às mulheres. O lado roxo vai corresponder aos homens. Observe que a base da pirâmide ela é estreita, mostrando que é uma pirâmide de um país desenvolvido, porque nascem poucas crianças, taxa de natalidade baixa. O meio dela é equilibrado e observem que o topo da pirâmide as mulheres vivem mais. Por quê, professora? Porque a mulher ela acaba se preocupando mais com a saúde, não entrando no mundo do crime, na criminalidade, fazendo com que ela venha ter uma expectativa de vida a mais do que o homem. Professor, o que é expectativa de vida? É quanto que uma pessoa vive, é calculado, mais ou menos tem uma taxa. Esse cálculo vai mostrar se essa população está tendo uma boa qualidade de vida. Por exemplo, há países que a expectativa de vida é entre 80 e 90 anos. Isso é muito bom. Mostra que tem um saneamento de qualidade, saneamento básico de qualidade. Mostra que existe uma saúde de qualidade que atende essa população desde o nascer até a velhice. Nós ficamos por aqui. Eu acredito que deu pra gente entender bastante sobre a questão de imigrantes, emigrantes, sobre a questão da transição demográfica, sobre a pirâmide etária. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição. Eu vou deixar uma atividadezinha aqui para vocês. Se atentem ao prazo da entrega da atividade. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.